e amadas! Olá, tudo bem? Voltei para trazer notícias que não são exatamente das que eu mais gosto de trazer, mas que é necessário, né? Fazer o quê? A gente tem que ler o céu para vocês. Então, se tem coisa acontecendo no céu, eu tenho que vir aqui como portadora das notícias, né? E é isso que eu tô aqui fazendo. Vai lá, pega tua água, teu caderno para tomar notas e volta que a gente tem um papinho para bater. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Já começo passando creme na mão, porque a mão tá ressecada. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, sou professora de astrologia, sou terapeuta e tô aqui hoje pra gente falar sobre meio que a morte do sonho. Pelo menos é assim que eu vejo esse trânsito, né? Netuno vai ficar retrógrado em Áries, sua primeira retrogradação nesse signo que ele vai assumir com tudo no início do ano que vem. Ele tá ficando retrógrado no signo de Áries, no dia 4 de julho, no grau 2 de Áries, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E ele vai ficar retrógrado em Áries até o dia 22 de outubro, quando ele retorna a Peixes. E a gente vai falar sobre a retrogradação dele em Peixes, que vai ser a última, num vídeo mais pra frente, né? Mas por enquanto, a gente vai falar da retrogradação desse Netuno no signo de Áries. A gente vai falar hoje sobre o que isso significa, o que a gente pode esperar a nível coletivo, a nível pessoal. Eu vou falar também, vou fazer previsões por signo. Então, esse vídeo, ele vai dar o que falar, vai ser longo aqui. Então, paciência, tá? Também quero avisar vocês, já antes mesmo da gente sair da introdução, que quando você for olhar seu signo, você tem que olhar para o seu signo ascendente e para o seu signo solar, considerando que se o seu signo ascendente, se você tiver o ascendente num grau de um signo depois do grau 15, vale a pena você olhar o signo seguinte. Então vamos dizer, se o ascendente é 15 graus de touro, 16 graus de touro, vale a pena ouvir pro ascendente em Gêmeos também. E não deixar de olhar o signo solar também pra você ter uma ideia bem completa de que área da sua vida vai ser tocada por essa retrogradação. Netuno entrou em Áries no dia 30 de março. Com isso, inaugurou um ciclo coletivo que não vai se repetir, né, pelos próximos 165 anos, que vai ser a passagem de Netuno em Áries. E a gente viu algumas coisas acontecendo, né? Se você pegar o meu vídeo anterior da entrada inicial de Netuno em Áries, eu falei muito sobre a questão do ideal vivo, né? Porque Áries, ele tem essa coisa da visão, e Netuno, ele é o sonho, né? Só que esse sonho no signo de Áries, ele tá muito permeado pela iniciativa, ele é muito apaixonado. E ele tá muito focado na individualidade, ele tá muito focado no eu, né? Que é muito a essência de Áries. No signo de Áries, o planeta que fala dos sonhos, que fala do sagrado, que fala da ilusão, ele sai daquele estado contemplativo de Peixes, onde ele, na verdade, né, se concentra, medita e tenta manifestar a sua visão, e ele passa a ação, o que pode ser ótimo, mas também pode ser perigoso, né? Vide o cenário coletivo que a gente tem vivido, onde muitas ações estão sendo tomadas com base em ideologias pessoais, sejam políticas, sejam religiosas, sejam filosóficas, que não precisam ter muito respaldo da matéria e dos fatos, e que tão longe a gente está disposto a ir em nome dessas ideologias, assim também como a questão, né, dos discursos, das narrativas que nos movem, sejam falsas ou verdadeiras. Netuno no signo de Áries, ele trouxe muito uma coisa de uma espiritualidade viva, de um sonho vivo, de ideais que saíram do campo da prece, né, da oração, da meditação, do desejo, da manifestação, e que se tornaram gesto, confronto, né, manifestação. E aí ele vai retrogradar agora no grau 2 de Áries. E como é que eu sempre vivo Netuno retrógrado, né? Em Peixes, em Áries, no signo que for. Eu sempre percebo duas coisas muito fortes com Netuno retrógrado. A primeira eu acho que a gente tem
uma desilusão, né? Eu acho que muito dos sonhos que a gente construiu com Netuno direto vem abaixo, muito das narrativas, que eram só narrativas pautadas em ideias, que eram românticas demais, muitas dessas narrativas vêm abaixo. E eu, normalmente, com Netuno retrógrado, e essa é uma experiência muito minha, fico com dificuldade de sonhar. Saindo da minha experiência pessoal e trazendo, né, para a simbologia do planeta, eu acho que a gente vai ser chamado a revisar, durante esse período de retrogradação, em Áries, como que a gente tem canalizado, né, esse impulso para realizar os nossos sonhos. Como que a gente tem canalizado a nossa fé, aquilo que a gente acredita, né? Ela traz conflito, ela traz paz, ela é cega, ela é raciocinada. Falar em raciocinada com Netuno e com Áries é difícil, né? Porque nenhum dos dois estão muito alinhados com a questão do objetivo, do intelectual, né? Mas existe aqui, de uma maneira geral, uma desaceleração, né, desse movimento, seja porque algumas dessas narrativas não se sustentam, né? Seja porque eu preciso canalizar melhor essa energia, esse ideal e esse começo. Eu preciso canalizar melhor isso. Então a gente tem aqui, em princípio, 3 cenários, né? Mentiras, ilusões, sonhos que caem por terra, incluindo narrativas, incluindo fé, crença, né? Você pode se descobrir, por exemplo, que você esteve lutando por algo que não é verdadeiro, né? Que você estava sendo manipulado, estava sendo enganado, que você estava embarcando em algo que era muito bonito enquanto projeto, mas que não se sustenta na matéria. Você pode se encontrar com uma, vamos dizer assim, uma diluição daquela chama, daquele impulso que te moveu nessa direção, dessa construção desse algo novo, né? Então, podemos ter isso, podemos ter uma dúvida em relação a, ou dúvidas em relação a esse novo início, né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, que loucura, mas isso tem sentido mesmo? O caminho é esse? Será que eu não tô viajando na maionese? Esse de redirecionamento que eu tô dando na minha carreira, no meu relacionamento, na minha vida, será que é isso mesmo, né? Você pode ficar confuso, deixar de ter tanta certeza sobre esse direcionamento que você vinha tomando. E existe uma terceira opção que eu não abordei ainda, que é o fato de que algumas pessoas podem, ao se deparar com a dúvida da sua crença, né? A dúvida sobre a sua narrativa, sobre a sua filosofia, sobre a sua ideologia, ao invés de parar para refletir, fincar o pé e ir com mais força naquela direção. E aqui a gente já está até saindo do campo da astrologia, a gente está falando muito mais do campo do psicológico, né? As pessoas, elas não gostam de descobrir, né, que estavam enganadas, elas não gostam de dar o braço a torcer e muitas vezes é por isso que a gente não consegue fazer com que pessoas que têm determinadas inclinações políticas ou religiosas ou até esportivas, a gente não consegue fazer com que elas abandonem o seu sonho, a sua paixão por causa disso, né? Porque quanto mais você prova a ela que ela tá errada, mais ela finca o pé e casa com aquela ideia que ela não quer abandonar, porque abandonar aquela ideia, e isso tem muito a ver com Netuno em Áries, é uma traição à própria identidade. Especialmente se a gente estiver falando de ideologias e narrativas e projetos que tenham muito a ver com quem a pessoa acredita que ela é, com o ideal de eu dela. E isso é outra coisa que pode vir abaixo com a retrogradação de Netuno em Áries, a queda desse ideal de eu. Eu me imagino de um jeito, eu imagino que eu sou independente, eu imagino que eu sou autônomo, eu imagino que eu tenho o que é necessário para tomar essa decisão, para não fazer isso, para bancar aquilo, mas na verdade eu não sei se tenho ou eu não tenho. Então vamos lá, a nível pessoal, a gente pode estar falando de esse questionamento dos seus sonhos, dos impulsos em torno, né, da realização dos seus sonhos e dos seus ideais. Podemos estar falando também de uma revisão da nossa missão pessoal, tanto Áries quanto Netuno tem a ver com isso, né? Essa questão do propósito de vida, né? Até que ponto, né, esse caminho que você está assumindo, você está seguindo ele porque existe um chamado para você ali, até que ponto, na verdade, esse caminhar seu está sendo movido pelo teu ego que está aí disfarçado de uma grande causa coletiva.
Até que ponto é sobre realmente, né, a tua vocação, a tua espiritualidade, o teu desejo, o teu sonho, até que ponto é orgulho, necessidade de aceitação, desejo de se sobressair, né? Até que ponto? Também acho que pode haver algumas revisões espirituais e revisões também de condutas que especialmente relacionadas à espiritualidade, no sentido de até que ponto essa tua dedicação toda ao sagrado é realmente algo que tá pautado numa verdade sua e até que ponto é um escape, é uma ferramenta de escape que você tá usando para evitar lidar com a realidade, entendeu? Tipo, eu tô nesse relacionamento, mas eu sinto que nós temos uma conexão kármica. E aí você fica no relacionamento tóxico se dizendo que você tá ali porque é kármico, porque existe uma missão, quando na verdade você tá usando isso como uma desculpa apenas para ficar no relacionamento tóxico. E acho que Áries, sendo o signo da identidade, né, pode falar, sim, de um enfraquecimento do meu sentido de eu, uma debilitação, uma confusão temporária, passageira, né? Uma desorientação sobre quem eu sou e aí uma dispersão energética, né? Você se sentir menos energizado, menos movido por essa paixão, por esse ideal, por aquilo que você acredita, por aquilo que você pensa que você está defendendo, que está muito associado com quem você é. Ou você tá Netuno em Áries, a gente se mistura com a causa, a gente se mistura com o chamado, a gente se mistura com a proposta, né? A coisa fica muito... Não há separação, não tem linhas que demarcam, né? Isso daqui sou eu, isso daqui é a causa, não é tudo uma coisa só. A nível coletivo, a gente pode ver, né? Vamos dizer assim, a dissolução, entre aspas, de ideias, ideais, ideologias que estavam sendo defendidas até aqui. Dissolução como? Você pode, de repente, ver líderes agindo contra aquilo que eles vieram defendendo até aqui, o que vai te deixar confuso sobre, então, de que lado essa pessoa tá? O que é realmente que ela defende? O que ela realmente acredita? Né? Você pode ficar confuso em relação a, tudo bem, mas é sobre nacionalismo, não é? É sobre identidade como país, não é? É pela nossa liberdade, é pelo nosso pioneirismo, do que a gente estava falando mesmo, e agora essa pessoa está fazendo acordos que de repente não tem nada a ver com essa proposta inicial. Acho que pode rolar uma confusão. Acho que determinadas alianças que foram forjadas ali netunianamente, né, podem vir a revelar o que estava por trás da suposta razão para aquela aliança. Vou dar exemplos esdrúxulos. Digamos que Estados Unidos e China se aliassem em pró de um bem comum qualquer. Nós vamos nos aliar para acabar com a guerra no mundo. Aí você, nesse período, fica claro e vem à tona que, na verdade, essa aliança nunca foi sobre ajudar a progredir a causa da paz no mundo, mas sim sobre o comércio internacional. Coisas desse tipo, sabe? Você tá pensando... Eles te contam que a história é por um lado, mas na verdade é por outro. Também pode ser que a gente tenha uma intensificação da defesa de determinadas narrativas. Por mais que a coisa seja descomprovada, você pode ver determinados grupos e determinadas pessoas fincando o pé ali. Não, é isso sim. É isso sim. Né? De uma maneira positiva, numa manifestação mais positiva, esse Netuno em Áries, você pode levar você a revisar determinados movimentos, né, coletivos, mas por outro lado, mesmo que algumas mentiras caiam por terra, você pode intensificar a sua pegada, ou você ver determinadas pegadas intensificadas a nível coletivo. E também podemos ver uma acentuação de movimento, de fanatismo mascarado de missão divina, né? Guerras santas, polarizações do eu contra você, do nós contra eles, do bem contra o mal, e pode haver um extremismo, um aumento do extremismo em relação a posicionamentos,
Também pode haver aumento da desinformação, aumento da fake news, aumento de narrativas que querem vender, convencer, seduzir em pró de um caminho político, religioso. Geopoliticamente falando, o que a gente pode ver com Netuno retrógrado em Áries? Remarcando, eu tô gravando esse vídeo em 17 de junho, então vou comentar algumas possibilidades para essa retrogradação de Netuno em Áries, que acontece só em 4 de julho, à luz do que está acontecendo hoje. O que a gente tem hoje? A gente tem a guerra de Israel contra Irã, Estados Unidos ali participando, meio que tá, meio que não tá, meio que talvez, meio que não sei. A gente tem ainda, né, a continuidade da guerra na Ucrânia, com um estreitamento ali meio que deschavado das relações entre Estados Unidos e Rússia, ou pelo menos o Trump acredita que a relação dele com a Rússia está, né, se aproximando. A gente tá tendo agora os protestos, né, na Califórnia, que estão sendo chamados de manifestações violentas, né, e contra os agentes da imigração. E a gente teve recentemente, dia 14 de junho, no dia do aniversário do Trump, uma manifestação no país inteiro que juntou 5 milhões de pessoas dizendo que os Estados Unidos não queria rei nenhum. Então, Netuno retrógrado em Áries, o que ele pode falar dentro do cenário atual? De repente, a gente pode descobrir o que realmente está por trás de certas movimentações militares. Por exemplo, o que está realmente por trás desse ataque de Israel ao Irã, né? Israel está dizendo que Irã estava a minutos quase de finalizar uma bomba nuclear. Mas como? Se a inteligência dos Estados Unidos disse, sei lá, 2 semanas atrás que ele estava a anos de distância. Os Estados Unidos não termina de desapoiar a Ucrânia, mas também não termina de se posicionar contra a Rússia. O que está por trás disso? Qual é o segredo, né? Pode ficar mais claro pra gente também como que uma linguagem simbólica é utilizada para justificar a violência, ou uma linguagem espiritual, ou uma linguagem que fala de idealismo e nacionalismo. Algumas manipulações, vamos dizer assim, né, de figuras em posição de autoridade podem ficar mais claras pra gente, e ficar mais claro pra gente também que é tudo em nome do poder. Por outro lado, podemos ver a sociedade, de repente, revisando determinadas estratégias de resistência em qualquer lugar, aqui no Brasil, em qualquer lugar. De repente, né, quem vem fazendo uma manifestação entender que não está dando resultado e decidir por outro caminho. Podemos ver também alguns conflitos internos dentro dos movimentos sociais que tentam se estabelecer como resistência a uma tendência nacionalista, autoritária que está surgindo no mundo inteiro. E aí, a gente não pode esquecer que eu não vou abordar isso nesse vídeo, né? Isso vai ser um vídeo separado, mas Saturno fica retrógrado também agora em julho, né? Netuno fica retrógrado dia 4 de julho, Saturno fica retrógrado dia 13 de julho. E, embora a gente vá abordar isso em detalhes em outro vídeo, eu achei que era interessante a gente poder tocar levemente nessa influência, né? Da mesma maneira que quando eu falei pra vocês que Netuno entrava em Áries 30 de março, né? E a gente ia ter um período de confusão até Saturno, né? Que chegava 25 de maio. A gente tem Netuno ficando retrógrado antes de Saturno. Não muito antes, para nossa sorte, graças ao bom Deus, mas logo depois, né? Saturno fica retrógrado. E eu acho que o que a gente vai ver, né? É uma tentativa de reconstrução de um movimento à medida em que a gente vê a estrutura desse movimento falhando, né? Onde está a estrutura do movimento falhando? Na retrogradação de Netuno. Existe um movimento, uma ideia, uma proposta, né? Que falha, um projeto que fica curto, né? E aí Saturno retrograda 7 dias depois. E ele fala assim, tá bom, então entendendo que
esse projeto, essa missão, esse ideal, essa visão ficou curto, de que maneira que a gente agora bota a mão na massa para reestruturar isso, né? Porque essa estrutura que você construiu com Saturno direto em Áries, para atender, para dar forma a esse ideal que surgiu quando Netuno entrou em Áries, agora não está funcional, porque ela foi construída para algo que era uma ilusão. Então, como é que você adapta isso? Então, existe aqui um movimento de adaptação das estruturas para uma nova realidade, que comporta outros ideais, outras ideologias, outras narrativas. Acho que tem um lado bom desse Saturno ficar retrógrado logo depois, é que eu posso me desiludir, vou me desiludir, mas acho que entro em ação rápido a respeito da desilusão. Ao passo que quando Netuno entrou em Áries, em 30 de março, e Saturno só chegou 25 de maio, eu fiquei ali, né, um pouco, um tempo mais longo, perdido diante desse sonho, dessa ilusão, desse ideal meio que sem forma, até que Saturno chegasse e me ajudasse a dar forma nisso, né? O ideal é a gente deixar de sonhar? Não. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer de outra forma, né? Muitas vezes a desilusão pega a gente tão forte que a gente fala, putz, comprei uma coisa que não tinha nada a ver. E pode ser difícil a gente sair desse estado amargo ou de tristeza, ou de falta de perspectiva, ou de excesso de realismo. Pode ser difícil pra gente quando Netuno fica retrógrado. Mas a gente também pode usar isso para um outro lado, né? Que é para fazer com que os nossos ideais, as nossas ideologias atinjam um estado de maturidade, né? Que ao invés de a gente desistir do sonho, a gente consiga trabalhar ele mais próximo ainda da realidade. Então eu acho que se eu tivesse que resumir, eu diria, eu acho que Netuno retrógrado em Áries vai, em sua melhor versão, ajudar a gente a agir sobre aquilo que nos apaixona de maneira mais realista. Uma outra coisa que eu acho que ele pode questionar, que ele pode botar para jogo, é: Márcia, eu sei que você tem esse algo, né, fora de você que te apaixona. Mas será que você tá vendo esse algo do jeito que ele é? Será que você não tá fantasiando muito esse pavão? Tá, Márcia, você tá aí nesse movimento, nesse impulso, né, atrás desse sonho, com muita fome. Mas como é que tá esse sonho dentro de você? Ainda tá tão vivo? Essa chama ainda tá queimando? Ainda tá ardendo? Ele ainda é verdade pra você? Ou você tá só seguindo vamos dizer assim, como um fogaréu numa floresta, né? Que incendeia, que lambe tudo. Ou você tá só lambendo pelo caminho afora diante de você, sem que isso necessariamente que você tá lambendo, esse caminho pelo que você tá cursando, ainda de fato te mova. E se não te move, o que é que te move? A gente começa com essa primeira retrogradação desse ciclo de 2025, que é um ciclo muito importante. A gente vai começar um processo, talvez, de teste, né, de teste desses ideais que nos moveram, desses novos começos que nos moveram, que vai continuar até o final do ano, porque depois Saturno fica retrógrado, depois Saturno retorna a Peixes, depois Netuno retorna a Peixes, depois Urano fica retrógrado e retorna a Touro. Então, assim, esse sonho, esse ideal que te colocou em movimento quando Netuno entrou em Áries, ele vai passar por testes importantes, né? Vai passar, você pode ter dúvida, você pode se questionar, você pode achar que não deveria ter feito, você pode achar que tomou decisões que você não tem condição de bancar, mas eu quero te chamar a se lembrar que o movimento é interno, não é sobre interromper o que você está fazendo fora necessariamente, tanto quanto é sobre você revisar como você está por dentro em relação ao que está fora. Né? Digamos que você tenha decidido mudar de carreira. E aí agora você tá vendo que essa carreira que você escolheu não era essa Coca-Cola toda, né? E aí você tá falando, puta, que merda que eu fiz. Calma, você não necessariamente fez uma merda. De repente é sobre você
entender melhor o que essa nova carreira significa para você. O fato de Netuno estar retrógrado não significa que você tem que voltar para o trabalho anterior. Muito pelo contrário, ainda é possível que o Netuno fique retrógrado e você não saiba o que fazer com isso, né? Que você porque é possível que você fale assim, caraca, mas eu não tenho nem como voltar ao anterior, porque eu não... Tudo bem, pode até não ser isso aqui, mas aquilo lá continua não sendo. Também é possível que aconteça isso. Você não encontra espaço em você nem para voltar para o anterior. E aí você fica ali meio que no limbo, meio que num lugar, né? Onde você não tá nem lá nem cá, onde você nem foi nem voltou. E aí você fica assim, caraca, e agora? Eu faço o quê? Prepare-se para se sentir perdido ou perdida. Faz parte. Prepare-se para ter dúvidas. Tudo bem ter dúvida. Senta com a dúvida, vê o que a dúvida te informa. Só não seja precipitada e apressada, né? Senta com o que está sendo depurado dentro de você. Pode ser que você decida mudar de rota? Pode. Mas lembra que toda retrogradação, ela revela as coisas pra gente à medida que ela avança. E Netuno vai ficar retrógrado muito tempo. E lembra que quando Mercúrio tá retrógrado, a gente não necessariamente sai agindo no início da retrogradação. A gente espera o que tiver que ser revelado, ir sendo revelado pra gente, a gente só age quando ele fica direto. Netuno é um planeta mais lento, ele vai ficar retrógrado mais tempo, o que significa que você tem que sentar com a dúvida, ou a desilusão, ou o receio de ter errado, um pouco mais de tempo do que você sentaria com Mercúrio para poder tomar uma decisão melhor informada. Até porque você precisa lembrar que Netuno, ele em 22 de outubro, ele retorna a Peixes, você ainda vai revisitar um estado anterior das coisas, um estado no qual você estava no início do ano. Você vai revisitar isso. E eu tenho para mim que você vai precisar dessa revisita para poder definir o que é válido e o que não é sobre Netuno em Áries. Então, calma, calma. Fez o movimento, fez a mudança com Netuno direto, agora banca. Banca essa mudança, segura a tua peteca, espera o processo de Netuno em Áries, espera o processo de Netuno em Peixes, vê qual é, se isso aí que você deixou pra trás, que agora com Netuno retrógrado em Áries, tu tá meio confuso, falando, meu Deus, de repente eu não tinha que ter deixado pra trás. Espera, porque depois que Netuno ficar direto em Peixes é que você vai ter informação do que tu vai fazer e para onde tu vai. Vamos falar agora por signo solar e ascendente, né? Signo de Áries, essa retrogradação, se tem alguém para quem essa retrogradação realmente é uma mensagem a respeito de identidade, é para você, né? Ela acontece ou no seu signo ou na sua casa 1. Então aqui a gente vai estar falando de dúvidas, confusões, falta de clareza sobre quem você é, sobre o que você quer e sobre por que você ainda não chegou lá. Você pode se sentir, vamos dizer assim, o sonho, o ideal, a visão pode falhar para você, sabe? Você pode achar que estava se movendo ou tomando determinadas decisões ou assumindo que você era capaz de determinadas coisas que de repente você não era. Você pode achar que você estava iludido sobre o caminho e iludido sobre o que você pode também. Pode ser que isso seja verdade, pode ser que não. Você não vai ter essa resposta agora. Então, o que você precisa fazer agora? Desacelerar e ver o quanto dessa visão que você tem para você e para sua vida encaixa com o teu universo pessoal ainda. Ela existe só fora de você ou ela existe dentro de você também? Outra coisa que eu acho que é importante você se perguntar é esse movimento de Netuno no teu signo, né? E essa desbravação de caminhos aí, esse desbravamento de caminhos que você assumiu, essa força, essa coragem, essa paixão, ela era uma fuga de alguma coisa? Você estava tentando evitar algum tipo de dor? Ela era exclusivamente uma reação automática, impulsiva e instintiva? Do que se trata isso? Tem mais de que forma o que você fez ou o que a forma como você está se apresentando, como você agiu, contribui ou prejudica a tua imagem? Não necessariamente uma imagem pública a nível
profissional, comercial, não, imagem sua mesmo, você com tudo na sua vida. Até que ponto que você estava fazendo era em pró de uma imagem e até que ponto, ao agir desta maneira, de acordo com uma imagem ou com um ideal, você desatendeu a sua essência. Então, assim, pensa num movimento interno verdadeiramente, você tá voltando pra dentro, né? Você não tem certezas? Tudo bem, não tá na hora de ter certeza. Saturno já vai ficar retrógrado pra te ajudar nessa reconstrução. Então, assim, é hora de você parar pra avaliar essa paixão mesmo que te move. É paixão, é pressa, é fuga, o que que é isso? Signo solar ou ascendente em Touro, a gente tem essa retrogradação na sua casa 12. Você pode ter aberto um novo ciclo relacionado à espiritualidade, ao imponderável, ao contato com todo, à fé, até tratamento psicológico, né? E você pode, de repente, você vinha bem empolgado com isso, ou com a sua intuição, ou com as descobertas que você estava fazendo a nível psicológico, e você pode, de repente, se ver agindo de uma maneira que não tem nada a ver com esse novo aí que você está construindo e que, inclusive, sabota esse processo, e isso pode te causar uma decepção. Você pode se ver vítima de intuições que não se confirmaram. Você pode se ver vítima de oráculos que não entregaram. Você pode ter pautado decisões importantes na sua vida com base nesse saber, né, imaterial, e tu pode ter ficado a pé. E com isso, você pode sentir nessa retrogradação uma desilusão muito interna, muito espiritual, muito psicológica, né? Você pode se sentir muito decepcionado. Na verdade, eu acho que essa retrogradação é muito mais sobre você aprofundar esse tratamento, aprofundar o trabalho espiritual, aprofundar o trabalho terapêutico. Eu acho que é muito mais sobre você aterrar na tua, né, criar ainda, ir mais fundo na tua intuição, observar teus sonhos, do que você sair disso. Acho que o caminho não é o abandono, é o contrário. É você se meter mais pra dentro. É você investigar mais, tá? Então surgiu esse comportamento de autossabotagem, por quê? Deixa eu entender melhor e ir mais fundo. Eu acho também que você, com Netuno retrógrado na sua casa 12, você pode se sentir essas desilusões, sejam espirituais, psicológicas, elas podem te trazer muito cansaço e podem te desenergizar. E o que você faz com isso? Briga com isso? Não, se recolhe, sabe? Se recolhe. É difícil para você não ter certezas absolutas, mas você vai precisar aceitar que não dá para tê-las agora. E que talvez o melhor processo para você seja focar no que você pode, no que você precisa, no que você tá pronto para finalizar, encerrar, perdoar, libertar, né? Acho que pode haver uma complexização dos sinais, da intuição, dos sonhos, podem ficar menos óbvios, podem ficar mais simbólicos, mais metafóricos, e pode te dar mais trabalho destrinchá-los. Mas acho que mesmo assim é para você fazer o trabalho de destrinchar ele, de preferência com pessoas confiáveis, e seguir aquilo que o invisível estiver trazendo para você. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, essa retrogradação é na sua casa 11. Acho que aqui a gente pode ter uma queda, né? Uma coisa de cair por terra, determinadas amizades que você achou que era de alma, determinados grupos que você achou que você tinha afinidade completa com eles. Planos e projetos para o futuro que de repente tem as pernas bambas, falta base para eles, né? E acho que essa desilusão com certas pessoas dos teus grupos, que são, de repente, novas na tua vida, né? Elas estão, na verdade, apontando para uma pressa sua em abraçar novos
pares de jornada, pares de caminhada, amigos, né? Talvez até movido por uma certa carência, ou por uma necessidade de ter algum sentido, né? Nas suas relações, essa pressa, esse impulso foi que de repente te meteu em determinadas roubadas. Talvez por isso você tenha se enganado com determinadas pessoas. Não é para você perder a esperança de que existam pessoas com quem você pode caminhar lado a lado e com quem você sente uma afinidade de alma. É sim para você parar de achar que já no primeiro contato com as pessoas você vai ter uma clareza absoluta de quem elas são e qual a intenção delas. Não, você não vai. Você precisa dar tempo ao tempo para as coisas se desenrolarem, para elas se apresentarem, mostrarem a que veio e quem são, né? E para você também descobrir de que maneira aquilo ali fala ou não com você. O mesmo para planos e projetos de futuro, o mesmo para causas. Me envolvi com uma causa coletiva que tem tudo a ver comigo e tal. E aí você descobre que ali, naquele lugar onde você está trabalhando, desde um lugar de ajuda, de caridade, tá cheio de gente corrupta. É assim mesmo. Acontece. Mesmo as causas mais sublimes, mesmo as causas mais elevadas, é movida por seres humanos falhos. E isso não significa que você precisa não se dedicar a causa nenhuma, não fazer parte de grupo nenhum, não ter amigo nenhum e abandonar a ideia de que você vai encontrar amigos com quem você tem uma afinidade espiritual que transcende. Não, isso significa só que você pode precisar não ter tanta pressa em definir quem é sagrado na sua vida e quem não é, sabe? Você de repente pode se dar um pouco mais de tempo quando você encontrar um novo lugar, uma nova tribo, um novo grupo ou uma nova causa, entendeu? Signo solar ou ascendente em Câncer, a gente tem essa retrogradação na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida. Casa 10 é uma casa que fala da sua projeção no mundo, da sua imagem pública, da sua relação com pessoas, com figuras em posição de autoridade, com chefe. E Netuno na 10, ele fala de encontrar, né, um sentido para aquilo que você faz, né? De encontrar um propósito que transcenda, que de repente agregue, que ajude a curar, que ajude simplesmente, né? E ali, esse Netuno retrógrado, de repente você pode questionar essa missão, isso que te moveu, né? Pode haver uma certa crise ali. Alguns questionamentos que podem surgir, por exemplo, e pode surgir de fora também, embora o movimento de Netuno seja um movimento de interiorização, tua imagem pública pode ser questionada. A promessa da tua missão, da tua entrega, a tua fama foi conquistada, fama suposta ali no teu meio, foi conquistada com base na tua essência, em quem você ou você virou aí um personagem, né? E assim, de que maneira virou um personagem? Será que as pessoas não estão projetando demais coisas em você que não tem nada a ver com você? E você não está desmentindo as pessoas, não está dizendo, não, peraí, isso aí não é meu, isso é seu. Fica aí com o que é seu, que eu vou fazer a minha parte. Porque pode haver uma desilusão com uma carreira, uma desilusão com um caminho, uma desilusão com você. As pessoas podem ter uma desilusão com você e você pode se sentir um impostor e falar, caraca, então realmente eu sou um impostor, eu sou um fracasso, eu não sou nada disso que eu vendo. Quando na verdade tem muito mais nessa situação, nessa história, do que o que você está tomando como a valor de face, né? Você não é quem você diz ser, ou as pessoas estão projetando em você coisas que não tem nada a ver contigo, né? E você está deixando. Será que você virou um personagem na tua própria história? E será que, se tivesse sido o caso, será que você ainda cabe nessa roupa? Será que esse figurino ainda te serve? Se houver uma confusão profissional de para onde seguir, o que fazer, você vai ter que silenciar e encontrar esse sentido dentro de você, né? Então, assim, é um bom momento para você reavaliar a meta, reavaliar essa relação com o chefe, reavaliar como você se expõe publicamente, reavaliar se a sua reputação está alinhada com a sua essência, e reavaliar aquilo que ainda te inspira, né? O que você faz ainda te inspira. Qualquer sucesso
profissional, ele precisa ser medido não segundo o aplauso que você recebe, e sim segundo a satisfação que ele te traz. Porque o aplauso, ele é efêmero, ele é passageiro, ele pode te ser retirado a qualquer momento. A satisfação no que você faz, não. Então, pensa sobre isso. Signo solar ou ascendente em Leão, Netuno retrograda na sua casa 9. A casa 9 é uma casa que fala de visão, de estrangeiro, do que está distante, de questões legais. Pode haver uma desilusão, né? Em relação a um caminho educacional. Pode haver uma desilusão em relação a um plano de viagem, em relação a alguém que mora longe, em relação a uma crença que para você era tão sagrada e você sustentou por tanto tempo e que cai por terra. Pode haver uma desilusão com também um caminho espiritual. A casa 9, ela é uma casa que fala de caminho espiritual, né? De repente você idealizou demais um mestre espiritual, um guru, e aí essa pessoa mostrou pra você que ela é humana, e isso é uma grande desilusão pra você. E aí você faz o que com isso? Abandona todo e qualquer caminho espiritual? Se torna ateu? O que você faz com a crença que você tinha, que você carregava e que era tão sagrada para você, né? Agora então você caminha pela vida sem nenhum princípio, sem nenhum valor moral? Não. Você senta com isso e você tenta descobrir tenta chegar na essência, né? Tirar as capas da cebola para chegar aonde realmente ao cerne da questão. Qual é o cerne da questão? O que é que está sendo, né, colocado aqui? Porque, né, existe uma essência ali que ainda serve. É que você ficou muita coisa de fora se embaralhou ali e aí você se perdeu, entendeu? Se você tiver planos de viagens, pode contar que pode haver confusão envolvendo planos de viagem, tá? Atrasos, demoras. Pode ser um momento em que você se sinta inspirado a escrever, inspirado a publicar algo. Seja o que for que você vai fazer, Casa 9 também fala de mídias sociais, seja o que for que você vai fazer, se alinhe com aquilo que fala com a sua essência. A questão, né, do alinhamento à essência é fundamental. Porque se você não tiver no essencial, pode ser retirado de você e jogado por terra. Signo solar ou ascendente em Virgem, Netuno retrograda na sua casa 8. A casa 8 ela é uma casa que fala de transformação, de questões psicológicas e também da renda do outro, da sexualidade, daquilo que eu compartilho, né? Talvez com Netuno retrógrado aqui nessa casa você possa ter uma ideia, né, de aonde foi que você entregou demais, que você se vulnerabilizou demais, que você se abriu demais. E aonde você não teve reciprocidade. Até que ponto a tua entrega acabou levando a uma dissolução da tua identidade? Até que ponto se relacionar de uma maneira mais profunda acabou levando você a se perder no outro? Até que ponto você acabou ignorando os seus próprios limites em busca de uma fusão, de uma união, de uma relação muito mágica? Até que ponto você confiou o seu dinheiro, o seu recurso, né, a sua renda a um investidor ou a um fundo de investimento que na verdade não tinha perna para ir adiante? E aí pode haver perda financeira? Pode. Você pode descobrir que vinha sendo financeiramente enganado? Pode descobrir. Mas é isso. Aí vai cair por terra uma ilusão que vai permitir também que você estanque a perda e redirecione o teu caminho. Vai te libertar. Ah, então não confio em mais ninguém? Não, não é isso. É sobre rever aonde é que você está fazendo as coisas de uma maneira que não é saudável para você, né? Porque a gente, com Netuno, a gente pode se perder facilmente no ideal, a gente pode se perder facilmente porque a gente perde o limite, a gente pode se perder facilmente porque a gente vê aquilo que a gente quer ver, e é sobre isso, né? Algo da sua ilusão nos seus relacionamentos precisa morrer. Talvez seja um padrão de doação, um padrão de apego, uma necessidade quase que voluntariamente, onde eu decido não ver aquilo que tá claro pra mim, porque eu não quero ter que encarar os meus problemas com codependência em relacionamentos. Existe algo de tóxico aqui que essa retrogradação de Mercúrio, de Netuno, vai revelar.
vai trazer uma dor, mas também vai trazer um redirecionamento e uma possível cura. Continua no caminho, que o caminho é esse, tá? Signo solar ou ascendente em Libra. Netuno está retrogradando na sua casa 7. Se você conheceu pessoas absolutamente mágicas de outro mundo, maravilhosas, fantásticas e extraordinárias, para parcerias profissionais, para parcerias amorosas, para parcerias comerciais, você pode agora se desiludir. Você pode ver que, de repente, você estava apostando demais nas pessoas, acreditando nas pessoas de uma maneira que você não deveria acreditar nem em você. Você, talvez por carência, talvez por precisar acreditar em algo sagrado, talvez por desejar um relacionamento, você acabou deixando entrar na sua vida pessoas que te vampirizaram, que eram muito mais tóxicas a você do que qualquer coisa. Você pode ter colocado as pessoas num pedestal irreal e pode ser que parte do processo você tenha sido enganado, enganada, né? Intencionalmente pelo outro, que tentou tirar vantagem de você, mas pode ser que parte do processo você também tenha dito, ai, me engana, por favor, me engana porque eu tô louco pra sonhar, gente, tô precisando sonhar com um relacionamento, com algo maravilhoso, com algo que não é desse mundo, tô precisando, me engana, porque eu ando, a minha capacidade de me relacionar, o mundo anda muito merda, as opções relacionais do mundo estão muito merda e eu tô precisando sonhar com algo. E aí, botou a pessoa no pedestal e a pessoa, de repente, ela é realmente um tremendo pilantra, de repente ela é só humana. E você vai ter que se reconciliar com a ideia de que por mais que você consiga encontrar relacionamentos especialíssimos com pessoas especialíssimas, elas não são perfeitas e existem expectativas elevadas demais até para o melhor dos seres humanos. Então é hora de rever essas parcerias, as expectativas, a reciprocidade, quais relações na sua vida são mútuas, quais não. Provavelmente não é que tudo que aconteceu de 30 de março para cá não sirva para nada, provavelmente serve, mas provavelmente tem uma parte aí que você vai precisar descartar porque é isso, não tem realmente qualidade. Signo solar ou ascendente em Escorpião. Netuno está retrógrado na sua casa 6. Casa 6 é a casa do corpo, da rotina e da saúde e do ambiente de trabalho. Podemos estar falando de desilusão no ambiente de trabalho, desilusão envolvendo pessoas que trabalham para você, pessoas que trabalham com você. Podemos estar falando também de uma doação em relação a trabalho, né, pautada por um ideal que ultrapassou em muito o limite do saudável, né? E aí você se doou e agora você tá exausto, tá exausta, sabe? Agora você não tem nada pra dar. E aí você agora tá desmotivado. Por que você deixou chegar nisso? Como é que você se recupera disso? Para alguns, esse Netuno retrógrado pode trazer, sim, questões físicas de saúde. Mas, se for o caso, tem a ver com uma doação incondicional, com uma doação sem limite, com não saber botar limite. No emocional, no psicológico, né? Então, esse Netuno retrógrado é para você observar teu corpo, como que teu emocional e teu corpo, símbolos, como é que a doença, o que será que essa doença que se manifesta no teu corpo, se manifestar algo, tomara que não, o que será que ela representa em termos simbólicos? Do que estamos falando? Né? Que será que esse sintoma está apontando? Né? Para onde é que será que ele está direcionando? O que o teu corpo está dizendo que você tem se recusado a enxergar, a olhar, a ver? Como é que anda teus sonhos? Que padrões tóxicos de comportamento, e aí posso estar falando também, né? A relação com a comida, com a bebida, com psicotrópicos, com drogas lícitas ou ilícitas. Né? De que maneira você tem usado subterfúgios para escapar de uma rotina talvez chata, medíocre, e agora isso tá deixando de funcionar porque você precisa se confrontar com o que não presta realmente do teu dia a dia, do teu trabalho e da tua rotina. De que maneira que você pode servir a si mesmo com mais compaixão, né? Você tá tão entregue ao teu trabalho, você tá
tão entregue à tua rotina, ao teu dia a dia, a quem precisa de você, de que maneira você pode ficar mais entregue a você mesmo? E reconhecer os teus limites. Readotar alguns limites. E olhar com um olhar mais refinado pro teu comportamento. Onde é que ele tá viciado? Onde é que ele tá repetindo padrões que você pensou que já tinha abandonado? Ah, confiei nas pessoas que trabalham pra mim e me decepcionaram, agora eu vou me vingar. Mas por que confiou tanto assim? Onde é que tá o teu barômetro aí pra saber quem é filho da p e quem não é? Tu não é bobo, tu não nasceu ontem. Que é isso? Por que esse desejo aí de confiar cegamente? Assume a tua responsabilidade na parte que te cabe. É importante, tá? Até para que você consiga lidar bem com questões de saúde. Signo solar ou ascendente em Sagitário, Netuno tá retrógrado na sua casa 5. Outra casa de ilusão em relação a quem se ama. Coloquei quem eu amo num pedestal. Vai se por quê? Porque ninguém consegue atingir expectativas elevadas demais. Nenhum ser humano é divino. Nenhum ser humano é perfeito. Ah, não tem nada a ver com as pessoas que eu amo, nem as pessoas com quem eu me relaciono, tem a ver com um projeto criativo meu, que eu decidi finalmente tirar do papel, maravilhoso. Acabei de me dar conta que é uma tremenda furada. Calma, de repente tem partes desse projeto que não servem. Mas de repente tem partes que servem, né? Se ele te motiva tanto, ele deve ter alguma coisa a ver com a tua essência. E talvez essa seja uma etapa de revisão, não de abandono completo da história, ou do romance, ou do relacionamento, se a gente estiver falando de relacionamentos. Sim, te decepcionaram, mas igualzinho Netuno na 7, vou te perguntar, qual a parte que te cabe nesse processo? Te decepcionou por quê? Você não estava querendo também ser iludido um pouquinho, não? Sabe? Ah, não, eu queria a verdade absoluta. Queria nada com esse Netuno na 5. Mentira, não queria nada. Tava carente. Tu queria um sonho, tu queria uma fantasia, tu queria, né, um romance, assim, hollywoodiano. Não deu. Será que dá para algo mais real? Ah, o teu projeto criativo recebeu não, tá? Mas você sabe quantas vezes a gente tem que insistir nos nossos projetos criativos até a gente receber um sim, até a porta se abrir? Ah, mas, poxa, eu pensei que eu conseguia aprender a esquiar e me tornar um esquiador profissional porque eu amo esquiar. E aí agora eu tô vendo que não tem futuro. Por quê? Porque não conseguiu o patrocínio, porque caiu e machucou o joelho, porque de repente estava treinando demais, de repente tem que revisar, né, o quanto você está se dedicando aí a esse projeto e se é saudável, né? Outra coisa, a casa 5 ela é uma casa que tem muito a ver com vício, né? Como é que anda a tua relação com o que te dá prazer? Tá tóxica? Passou um pouco do limite? De repente, será que não tá na hora de você puxar? Se não, você não puxar o freio de mão, posso te avisar de antemão que não vai. Esses mecanismos, esses recursos que você tá usando aí para se anestesiar e viver a vida, né, paz e amor, não vai funcionar. Porque Netuno tá retrógrado, né? Então, assim, se divertir é uma coisa, viver exclusivamente no mundo da fantasia e no mundo da negação é outra. Esse novo romance que entrou, que você estava super animado e agora desanimou. Por que desanimou? Desanimou desse jeito? Estava tão apaixonado? Será que estava apaixonado mesmo ou era só carência? Não é que não haja algo aí nesse romance, ou nesse lugar de criatividade, ou nesse lugar de prazer. Eu acho que a forma é que precisa ser revista. Não é sobre abandonar imediatamente. Talvez você tenha pulado nisso rápido demais e agora talvez seja hora de desacelerar para ver o que rola aí de verdade. Sabe? Dar um passinho atrás, 2, 3 e esperar que a coisa se mostre como ela é. Ao invés de sair fazendo pressuposições à torta e à direita. Entendeu? Signo solar ou ascendente em Capricórnio. Netuno está retrógrado na sua casa 4, lar, família e base. Pode haver confusão envolvendo lar, lugar de residência, a casa que você comprou dos seus sonhos pode se revelar agora com problemas estruturais que você não sabia que ela tinha e ninguém te contou que ela tinha, e você pode ter que trabalhar sobre isso e lidar com isso. Relações familiares que de repente pareciam ter sido curadas e terem entrado numa nova etapa, numa nova fase
fase, num novo momento, podem reapresentar sinais de toxicidade. Isso significa que não houve progresso nenhum? Houve, só que não está totalmente curado ainda. Esse retrocesso pode trazer à tona, de repente, questões de infância ou memórias que você achou que já tinha resolvido, alguns fantasmas podem reaparecer, e aí você pode meio que se sentir sem lar, sem tribo, sem lugar de pertencimento, sem muitas certezas. E tá tudo bem que você não tenha certeza. Tá havendo uma remodelação do que você entende por família, do que você entende por lar, do que você entende por sentir, né? Mundo emocional, casa 4. E a ideia aqui é que haja uma reconstrução. Essa reconstrução, ela começa com um ideal, esse ideal não atende, e aí a gente regride um pouco para um ideal que atende para que a gente possa continuar a construir sobre ele. Então não é que não houve progresso, é que de repente você deu 3 passos e vai ter que voltar 2, porque dos 3 passos dados, só um é essência, o resto era frufru, e o frufru vai ter que ficar pelo caminho, né? E nesse processo de avançar 3 casas e voltar 2, você também vai se conhecendo. Você também vai conhecendo quais são os seus limites e as suas bordas emocionais. Você também vai conhecendo, né, o que você precisa, o que você pode, o que você tem condição, né? Netuno retrógrado na 4, ele é muito conhecido por trazer angústias, ansiedades. Então, assim, se quiser procurar um psicólogo, procure, mas calma. Não precisa, você não vai morrer, não vai se afogar, porque às vezes o Netuno traz aquela sensação de tô me afogando. Não vai morrer, não vai se afogar, mas é hora de se olhar, é hora de olhar para dentro, é hora de olhar para você, né, para aquilo que você teve que te faltou e como que você pode se dar o que te faltou também, sabe? Como que você pode se cuidar, como que você pode ser compassivo com você mesmo, como que você pode começar esse processo, né, de revitalização do teu mundo interior de dentro para fora. É claro que o ambiente familiar é parte desse processo, mas nesse momento de retrogradação ele não é. Nesse momento de retrogradação é sobre você voltar para dentro, para dar uma revisada onde foi que o compasso, que o GPS interno te levou a um equívoco para você poder, então, retornar à construção externa dentro de casa mesmo e dentro do contexto familiar, né? Com paciência, passo a passo, com verdade, né? E lidando com os auto-enganos. Signo solar ou ascendente em aquário, essa retrogradação é na casa 3, podemos estar falando de meio ambiente direto, mídias sociais, comunicação, relacionamento com irmãos. Você vai entrar num período, vamos dizer assim, né, com Netuno retrógrado, aonde algumas certezas podem se diluir, você pode ter uma outra perspectiva em determinados pontos de vista, em determinadas questões que você defendeu, você pode querer voltar atrás, você pode se sentir meio confuso, podem haver mal-entendidos, não se espante se você se notar mais esquecida ou esquecido. Tá aí uma casa que mesmo Netuno retrógrado, ele ainda pode ajudar você a ser criativo com as palavras. Você talvez tenha que recorrer a elementos mais simbólicos e mais metafóricos, mas você continua inspirando. Você só precisa se assegurar de que aquilo que você está falando é verdade. Isso é muito importante, porque você pode, ao usar as palavras de forma a inspirar, ser mal interpretado e ser tomado como mentiroso. Então você precisa tomar cuidado com isso. Você continua estando intuitivo ou intuitiva, então continue prestando atenção às suas intuições. Elas podem não estar tão claras, podem ficar mais simbólicas, podem ficar mais metafóricas, mas elas estão ali. A sua atividade mental continua produzindo com muito fluxo, criatividade, né? Tenha sempre em mente que você não necessariamente está entendendo as pessoas claramente. Então, não tenha medo de consultar 2, 3, 4 vezes. Você falou isso mesmo? É isso mesmo que você quis dizer? Porque foi isso que eu entendia. E também ainda falando da questão de imagem e mídias sociais, porque a casa 3 é uma casa de comunicação, né?
podem haver mal-entendidos nessa arena. Foca na sua verdade, na sua essência. Eu acho que o mais importante com Netuno retrógrado ali é você conseguir filtrar o ruído. O que é projeção, do que não é, o que estão falando de você que é sobre você, o que estão falando de você que é sobre eles mesmos. A sua percepção, ela continua muito boa, mas você pode ter interpretar determinados pontos de maneira equivocada. Então, volto a falar, interpretou algo que não foi dito de uma maneira que de repente não é favorável. Antes de agir sobre isso, tenta checar com outra pessoa, com alguém que você conheça ou com a própria pessoa de quem você está lendo aquela mensagem. Tenta checar se é isso mesmo que você quis dizer, porque foi o que eu entendi. Como é que... Sabe? Isso é muito importante. E é isso, né? A tua forma de pensar tá mudando. Então, assim, mudou de opinião? Mudou de opinião, agora você pensa de outro jeito, né? Tu não passou por ali e mudou tudo. Mudou a tua crença sobre algo? Mudou. E agora você vai falar segundo essa crença. Por quê? O teu pensamento, ele tá em estado fluido, ele tá mudando. Então, especialmente se você for uma pessoa que trabalha com cliente ou trabalha com público, deixe o público saber que você está mudando. Para que ninguém se espante se hoje você falar A e amanhã você fala Z. É isso, entendeu? Você tá mudando e é isso. Por fim, ascendente ao signo solar em peixes, seu regente, Netuno, retrogradando na sua casa 2. Casa 2 tem a ver com o dinheiro que você ganha como fruto do teu trabalho. Você pode ter começado a ganhar dinheiro com assuntos netunianos quando Netuno entrou na sua casa 2 em 30 de março. Pode haver uma queda de renda com a retrogradação de Netuno. Pode ser que você, de repente, ache que ganhar dinheiro só com essa atividade netuniana não seja inteligente, porque, de repente, você sente que não está dando para cobrir as suas despesas fixas. Pode ser que, de repente, uma queda na receita afete sua autoestima e a sua fé no seu talento de fazer aquilo. Tudo bem você conseguir uma segunda fonte de renda enquanto você navega essa retrogradação de Netuno? Tudo bem, sem problemas, mas eu acho que você vai ter que... O processo, ele pressupõe você aprender a confiar em você e a confiar no seu talento e a confiar na sua capacidade de gerar receita nos momentos de alta e nos momentos de baixa. Né? E também eu acho que ele vai pressupor não só essa fé interna, mas também essa fé no imponderável de entender que se você estiver fazendo algo alinhado com a tua missão, o universo vai prover, né? Eu acho que você precisa estabelecer a sua segurança pessoal com base em outra coisa que não seja só se tá entrando dinheiro ou não, né? E o teu valor pessoal que não seja só com base nisso. Por outro lado, você pode estar realizando uma atividade profissional que com a retrogradação de Netuno você percebe que está totalmente desalinhada dos teus valores, casa 2, e que não tem mais como você continuar fazendo aquilo porque você não acredita mais naquilo que você faz, porque não tem mais alma ali, você não está mais presente ali, não tem mais coração ali. Então, assim, a retrogradação de Netuno na sua casa 2 pode convidar você a se voltar para dentro para se perguntar que dons, que talentos você tem que estão adormecidos esperando você se ligar em relação a eles e dar a eles um uso, um propósito financeiro, inclusive. Com Netuno na casa 2, embora a casa 2 seja uma casa muito difícil para Netuno, o valor das coisas e o seu valor pessoal, ele vai precisar ser sentido e não apenas medido financeiramente. Se você for medir financeiramente, você pegar a régua, você não vai conseguir se sentir próspera. Então, assim, é hora de rever o que é que realmente tem importância, o que é que realmente você valoriza e sobre o que você está construída em termos de talento, de valor pessoal. Essa é a proposta para esse Netuno retrógrado para você. Meus amores, sobre Netuno é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo, continua aparecendo por aqui porque eu vou continuar trazendo conteúdo assim para você, tá bom? Beijo!